Assessor especial da Presidência da República, Celso Amorim, se pronunciou neste domingo sobre a guerra entre Israel e Hamas. Segundo Amorim, centralizar a discussão no uso do termo terrorismo pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva seria um erro. Vamos fazer de conta que tudo isso tem sentido. Seria um erro. Ele ressaltou o quê? Apesar de ser uma questão relevante, não é o foco principal do conflito. Interessante. Em entrevista, Amorim afirmou: não vou dizer que é uma falsa questão. É uma questão, mas não é a questão central. Realmente não deve ser uma questão central um grupo invadir uma festa, estuprar mulheres, assassinar crianças, tocar fogo em casas com pessoas dentro, metralhar banheiros químicos em que pessoas tentaram se esconder. Talvez não seja a questão central. Estamos empenhados em salvar vidas, disse, entre aspas, Celso Amorim. Por fim, Amorim sugeriu que a comunidade internacional analisasse a situação sob a perspectiva dos crimes de guerra no Oriente Médio, conforme as convenções de Genebra. Ele acredita que essa abordagem identificaria possíveis crimes de guerra de ambos os lados do conflito. Veja, eu já vou jogar. Acabou de chegar, acabou de sentar aqui Daniela Alves, mas eu vou jogar. Normalmente se joga inicialmente para as damas, mas nesse momento, para puxar a orelha, eu vou seguir aquele que chegou. Vamos começar com Alfredo Scaff. Scaff, como eu disse, você é uma das poucas pessoas no Brasil realmente habilitadas a apresentar análise sobre o que está acontecendo. Eu gostaria que você analisasse essa manifestação do Celso Amorim e, em especial, apresentasse e pontuasse as questões que dizem respeito a esta guerra, que não me parece que é uma guerra entre dois estados. Eu discordo do Celso Amorim. É uma guerra entre um estado e o terrorismo, que pode significar uma guerra entre a humanidade contra o terrorismo. É uma percepção minha, eu não quero impor essa visão. Mas como que você analisaria essa questão, em especial a manifestação do Celso Amorim? Bem, eu primeiro quero agradecer de estar aqui, né? Um abraço para o Thiago Pavanato, para a Mafê, toda a equipe que está aqui, Dani, prazer te ver de novo, professor Suano. Veja bem, é muito complicado a gente analisar em poucas palavras o que está acontecendo, porque me parece que existe um clima de inconformismo de tudo que aconteceu desde a Assembleia Geral da ONU, que obviamente ratificou o Estado de Israel. Isto é, só para a gente deixar claro que aquilo é um documento público internacional. Sim. Né? Que é a ONU que fez aquilo. Aquilo não foi tomado, aquilo não foi imposto, aquilo exatamente foi uma questão documental internacional. Quer dizer, o mundo inteiro estava olhando, assinou, e naquele momento quem estava presidindo a Assembleia Geral da ONU era um brasileiro. Né? Eu acho que o Celso Amorim ele está dando volta para dar alguma desculpa. É aquela questão de ficar conversando sobre questão periférica que todo mundo já sabe. É a mesma coisa de você dizer assim, olha, a gente precisa tratar o criminoso com dureza. Todo mundo sabe disso, qualquer criança entende. Então falar que a gente precisa, eventualmente, aplicar sanções a crimes de guerra, isso não resolve nada nesse momento. Pode ser uma consequência que depois você vai apurar, eventualmente, todos os excessos que estão acontecendo. Exato. E obviamente que vão acontecer excessos. É impossível você ter legítima defesa proporcional numa guerra. Isso é uma questão que não tem como você chegar num ponto, olha, eu vou agir dessa forma, mas eu vou parar porque foi assim que eu fui atacado. Não tem como. Bom, a questão central aí, realmente, é que o terrorismo é uma questão a ser enfrentada pela humanidade e pela ONU, né, que é a organização de coisa nenhuma, que não faz nada, de nenhuma utilidade, porque a ONU precisava se posicionar com firmeza e acionar o Conselho de Segurança para acabar com o terrorismo no mundo. Olha só, você precisou de 19 pessoas radicais, doentes mentais, que não importa qual a religião deles, aqui eu quero deixar isso de fora, porque eu acho que doente mental, terrorista, criminoso, genocida, pode vir de qualquer lugar. Mas veja bem, Suano, você precisou de 19 desses malucos para fazer o que fizeram, né, no dia 11 de setembro de 2001, nas Torres Gêmeas dos Estados Unidos. Aí você vai dizer assim, toda a comunidade daquela religião é culpada? Óbvio que não. Você vai dizer que 19 pessoas são 2 bilhões de pessoas? Não.
Né? Você vai dizer que os muçulmanos concordam com aquilo? 99,9% não concorda. Então, o que a gente precisa deixar claro é que o terrorismo, que foi o que aconteceu agora, isso foi um ataque de terroristas, porque o grupo Hamas, na verdade, ele não quer nada de bom para a sociedade, porque se ele quisesse alguma coisa de boa para a sociedade, ele dialogava, né? Ele se tornava um partido, ele elegia pessoas, ele conversava com a autoridade palestina. Israel nunca deixou de conversar absolutamente nada. O pessoal da Palestina atravessa o muro para trabalhar em Israel. A Cisjordânia se convive muito bem com todas as religiões, inclusive Jerusalém. Então você tem aí um vasto campo de argumento que a paz é possível. Agora, por que para eles a paz não é uma coisa boa? Porque é isso que está acontecendo. Você vê, eles chamaram a atenção do mundo inteiro. O mundo inteiro hoje fala disso por conta de um ato terrorista. Então, esse marketing, essa coisa globalizada, esse dinheiro fácil que vem de determinados países e que sustenta exatamente isso, é que precisa ser atacado. O que precisa ser atacado é determinados grupos se utilizando de política, se instalando em determinados países para justamente agirem como milicianos. Porque é mais ou menos assim que eles agem. Olha, aqui quem manda sou eu, aqui não tem lei, a lei sou eu, exatamente. Aqui só passo o que eu quero, aqui entra a comida que eu quero, aqui entra a pessoa que eu quero. Então, eles não querem Estado, porque, na verdade, quando você quer um Estado palestino, que na verdade já foi reconhecido, você tem que ter ordem, você tem que ter lei, você tem que ter eleição, você tem que ter democracia, alternância, e é tudo que eles não querem. Posso